Bem-vindos ao Dúvidas Públicas, a entrevista semanal de economia da Renascença que pode ouvir sempre a esta hora e que está disponível em permanência tanto em podcast como em rr.pt. Hoje olhamos para uma das grandes questões que Portugal terá de enfrentar nos próximos anos: a demografia e, em particular, a longevidade e o envelhecimento, bem como os efeitos económicos dessa realidade. A nossa convidada tem mais de 12 anos de estudo dos efeitos da longevidade das populações, na sociedade e também na economia. Socióloga, diz ser apaixonada pelo que faz e, para descrever o seu trabalho, usa termos como paixão, missão, propósito. Resiliente e positiva, assume que quando acredita, vai até ao fim. E se acredita? É uma pessoa de fé e diz que Deus tem um papel central na sua vida e que o facto de ser católica e defender os valores cristãos ajuda a defini-la enquanto pessoa. Também acredita no potencial de mudança social que a longevidade tem e é esse um dos motivos para continuar a trabalhar ativamente. É ativa, já praticou Jiu-Jitsu brasileiro, Sistema, uma arte marcial russa, e ainda Jisei Budo, uma arte marcial japonesa, nem sei bem se disse todos estes nomes como deveria. Hoje em dia também canta, integrando, por exemplo, o coro da Igreja de São Jorge de Arroios. A nossa convidada é Ana João Sepúlveda, especialista em Economia da Longevidade, é CEO da 40 Mais Lab e presidente da Associação Age Friendly Portugal. Esta conversa será também conduzida pela jornalista Sandra Afonso. E pelo Arsénio Reis. Boa tarde, agradeço também à nossa convidada ter aceitado o nosso convite. Segundo o Eurostat, Portugal é o país da União Europeia que está a envelhecer mais rapidamente. É o resultado do aumento da esperança média de vida, com a descida da natalidade. Temos cada vez mais consumidores idosos com necessidades específicas. Quanto é que vale este mercado? Antes de mais, muito obrigada pelo prazer de estar aqui. Bom, o que eu posso vos dizer é que nós não temos, Portugal ainda não produziu dados sobre este mercado em Portugal. Temos dados de outros sobre o nosso mercado. Eu trago-vos aqui uns dados da Associação Americana de Reformados, que bate mais ou menos com também um relatório que foi apresentado em 2022 e depois teve uma outra versão em 2023 feito pela Fundação Mafre. Eles fizeram também um estudo sobre quanto é que vale o mercado 50 mais em Portugal, mas os dados que eu vos dou é da ARP, que diz que em Portugal este mercado, tanto são dados recolhidos em 2016, portanto, pré-pandemia, quando nós ainda não estávamos tão sensibilizados para este tema, nem as pessoas estavam tão despertas para esta questão do envelhecimento e da longevidade. Portanto, eu assumo que se fizéssemos novamente os dados hoje, provavelmente o valor seria um bocadinho superior. Mas eles diziam que este mercado dos 50 mais em Portugal representava já em 2016 7,6 trilhões de dólares americanos. Depois, em 2020, isto representou 40% do nosso PIB. Em 2020 e 2030 irá representar 44% e em 2050 46%. Eles diziam que os 50 mais em Portugal foram responsáveis em 2020 por 59% do consumo interno. Mais de metade do consumo interno é feito pelas pessoas com mais de 50 anos. Consomem não só para si, consomem para os outros, financiam muito o consumo das gerações mais novas, não é? Compram para os netos, para os filhos. Exatamente, ou dão dinheiro e os filhos consomem, não é? Isso é bom ou mau? Eu acho bom. A única questão é gostava que os jovens tivessem mais poder aquisitivo próprio, não é? Eu não tenho nada contra isto, antes pelo contrário, não é? Ou seja, quando as pessoas falam em economia grisalha, quando as pessoas falam em inverno demográfico, esta sempre foi a minha grande batalha desde que montei a 40 Mais Lab, comecei a aprofundar-me nesta área. Porque se é verdade que isto tem um lado negativo, também é verdade que isto tem um lado positivo, e não tivesse este lado positivo, não se fosse superior ao impacto negativo, nós não teríamos países, por exemplo, como a Croácia, que em 2022 já estavam a fazer o segundo plano de ação
para o envelhecimento e claramente a pôr o envelhecimento como uma das áreas estratégicas de desenvolvimento económico. Dê-nos só assim 2 ou 3 exemplos práticos desse lado positivo. Digamos, Olha, de termos uma exemplo. população envelhecida, que é isso que está a acontecer em Portugal. Exato, exato. Um aspecto positivo tem, por exemplo, a ver com a área da inovação. Ou seja, nós temos toda a sociedade pensada para uma sociedade com menos gerações e mais gerações mais novas. Nós ainda não passamos este período de transição, de alinhamento entre a sociedade e a realidade demográfica. Portanto, tudo aquilo que tem a ver com a saúde preventiva, tudo aquilo que tem a ver com a transformação da tecnologia nesta adequar-nos e ajudar-nos a monitorarmos a nossa saúde. Tudo o que tem a Quando ver... fala de saúde preventiva, ou seja, quer dizer que nós ainda estamos muito mais dedicados ao tratamento das doenças na idade grisalha, para usar a sua expressão que usou há pouco, do que propriamente em prevenir essas doenças? É isso que significa? Sim. Eu posso vos dizer que a Allied Market Research é uma empresa americana de estudos para esta área. Prevê que em 2027, a nível mundial, este mercado dos produtos, terapias, serviços, na lógica de prevenir ou retardar o envelhecimento, irá valer 216,52 bilhões de dólares. Merrill Lynch tem um valor semelhante para 2025, um valor um bocadinho acima. Fala em 600 bilhões de dólares para produtos, tecnologia, farmacêutica, tudo o que tem a ver com a questão da vida saudável. Ou seja, e aliás, nós temos um grande economista que é o Andrew Scott. Basicamente, o que o Andrew Scott diz, e a mim, como socióloga e quem trabalhou em estudos de mercado, faz-me todo sentido, que é quanto mais tempo nós estivemos a falar sobre as questões da longevidade, quanto mais as pessoas perceberem, o estamos a envelhecer acontece a todos, a questão é, quanto mais as pessoas perceberem que vamos viver mais tempo, e daí se falar na questão do dividendo da longevidade, e daí se falar na questão do aumento do tempo de vida, mais as pessoas vão estar focadas em o que é que eu posso fazer para viver bem este tempo de vida que vou viver. E isto é uma oportunidade. É uma oportunidade de mercado, não tem a ver com as pessoas com mais de 50 anos. É claramente intergeracional. Quanto mais, e nós hoje em dia temos muitas, aquilo que nós chamamos das famílias verticais, ou seja, nós vamos ter muitas famílias com poucas pessoas por cada geração, mas muitas gerações. Isto quer dizer que a transmissão de perspectivas, a transmissão de pontos de vista, a transmissão de valores, teoricamente passa mais rápido de uma geração a outra, porque eu tenho que impactar menos gente, não é? Uhum. Isto para dizer que mais cedo os mais novos vão estar também preocupados com esta questão do investimento em aumentar a minha qualidade de vida ao longo do meu tempo. Mas já agora que já falámos da prevenção, mas e tem havido muita aposta, sobretudo lá fora, neste mercado da prevenção, mas em farmacologia, tratamentos, até intervenções cirúrgicas, mas isto ainda é muito dispendioso, não é ainda para um nicho. Essa é de facto uma das questões que me preocupa. Ou seja, há bocado quando me apresentou e falou da questão dos valores cristãos, assim, eu não posso descurar exatamente isso, não é? Que é a democratização destes serviços. Eu tive a oportunidade de estar ano passado no Longevity Med Summit, que vai existir mais uma vez cá em Portugal este ano, e aconselho vivamente as pessoas a irem. Para mim foi um ótimo sítio de aprendizagem. E destaco aqui dois aspectos que aprendi e que tenho vindo a falar sobre isto. Um que tem exatamente a ver com esta dicotomia, não é? Entre eu tenho capacidade de acesso ou eu não tenho capacidade de acesso. Eu lembro de há uns anos atrás estar a falar com a Margareta Colangelo, que é também uma investigadora nesta área, e ela chamava a atenção, foi a primeira pessoa que me chamou a atenção para dois aspectos. Um é, muito da investigação na área da medicina da longevidade, que é uma nova área da medicina, ou pelo menos não só é nova em termos de existência,
mas muito daquilo que se está a fazer nesta lógica da prevenção é de facto novo. E ela dizia, é muito pensado numa lógica masculina, ou seja, não leva em conta a complexidade do corpo da mulher, e por outro lado é algo que é muito cara a investigação, é financiada principalmente por grandes filantropos a nível mundial, e a questão é como é que nós fazemos para acelerar a entrada destas soluções no mercado e principalmente nos Serviços Nacionais de Saúde, não é? Era isso que eu ia perguntar, se em Portugal há, por exemplo, consultas de longevidade no Serviço Nacional de Saúde. Que eu saiba, não. Não há? Mas deveria haver. Deveria, claramente. Deveria haver. Aliás, há dois aspectos... Como é que explica que não haja, dada a nossa tendência demográfica? Eu não sou provavelmente uma expert no Serviço Nacional de Saúde, não, mas só sim, para perceber se é de facto falta de ausência da centralidade destas questões, digamos assim. Eu acho que sim, não é? Nós há bocado estávamos a falar sobre isto e eu, ao trabalhar e a forma como trabalho e ter uma visão muito internacional das coisas, a visão que eu tenho é que de facto nós continuamos a ser reativos. Portugal precisa efetivamente de acelerar e deixar de ser reativo face aos outros e assumir aqui um papel de liderança que nos é proposto. O tal relatório que a Mafre lançou ano passado, em outubro, fala exatamente nisso, que Portugal tem capacidade, há espaço para Portugal ter um papel de liderança aqui. Eu acho que, de facto, e aquilo que eu tenho percebido, que é a gestão do Serviço Nacional de Saúde é tão intensa, nós não nos preparamos para a realidade demográfica. Portanto, ao não nos prepararmos para isto, nós não preparamos os cidadãos para perceberem efetivamente, e quando eu digo perceberem não é uma questão intelectual, é perceberem no coração, não é? Quando é que faz sentido eu ir ao hospital e quando é que faz sentido, por exemplo, eu ir ao centro de saúde? Os centros de saúde não estão estruturados de forma nem as pessoas muito provavelmente preparadas e formadas para receberem pessoas mais velhas nas suas diversidades e complexidades, não é? Nós, conforme envelhecemos, nos sentimos mais inseguros. Portanto, eu estou a atender, tenho que estar preparado e estar preparado emocionalmente para gerir uma pessoa que está com alto nível de stress e se calhar está a exagerar, do meu ponto de vista, em relação àquilo que tem. Mas é minha obrigação, enquanto alguém que presta um serviço público, estar preparado para perceber e para entender. Não estão preparados para isso, não é? Portanto, o nosso serviço de saúde não se preparou para esta realidade demográfica. Ainda há uma luta muito grande nesta perspectiva da saúde e da doença, não é? Eu neste momento estou a fazer um tratamento com uma professora da nova Medical School e andei aqui uns tempos e percebi que não ia ser no Serviço Nacional de Saúde que eu ia encontrar o médico que eu precisava para a complexidade do meu corpo, não é? Enfim, com uma pessoa que é em menopausa, que desde há muitos anos tem tendência para excesso de peso, enfim, há aqui um conjunto de coisas. Quando chegamos por volta dos 50 anos, o nosso corpo feminino é de facto mais complexo. Outro aspecto que eu acho que dificulta isto é nós tivemos aqui um pudor nesta relação público-privado, não é? É assim, o Estado não vai ter condições financeiras de suportar aquilo que são as despesas inerentes a uma população envelhecida. Não vai ter e a envelhecer e nós atrairmos pessoas com mais de 50 anos, não é? Atrairmos de uma forma estratégica, não é? Queremos ser a Flórida da Europa. Atrairmos de uma forma não estratégica, que é quando estamos a permitir que gerações mais novas venham. Eu moro em Arroios, portanto sei bem do que estou a falar. Vejo muitas pessoas com mais de 60 anos que sequer falam português. E o que eu vejo é o centro de saúde, quem lá está tem extrema dificuldade em dialogar com um paquistanês, um chinês, um colombiano, qualquer coisa que esteja ali. Este pudor nesta relação público-privado tem custos. Há um relatório que saiu este ano, saiu, se não me engano, agora em janeiro, do Fórum Económico Mundial, que diz de facto que
é preciso haver uma relação público-privada para endereçar as questões da longevidade. Não é? Nós estamos envolvidos na promoção da criação de um fundo de investimento privado cá em Portugal para a longevidade. É um projeto que nós estamos envolvidos e que vai ser liderado pela Fundação AEP no Porto. Exatamente por isso, ou seja, por percebermos que é preciso existir alguma entidade que centralize fundos privados. Um projeto, porque nós era precisamos. justamente isso que eu ia perguntar, um projeto com financiamento privado. Um projeto com financiamento privado. A 40 Mais Lab teve a oportunidade de fazer, já não lembro se foi ano passado, foi ano retrasado, com uma equipa de alunos do MBA executivo da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Nós fizemos um mapeamento de fundos de investimento, venture capitals, family offices, enfim, entidades privadas de financiamento ligadas ao envelhecimento e à longevidade. Já tínhamos feito um outro estudo para a Fundação Carlos Gulbenkian e tínhamos mapeado um conjunto de países e criámos aqui uma hierarquia, e o estudo é público. Criámos uma hierarquia de 38 países nesta relação com a economia da longevidade. Portanto, e conseguimos, ao cruzar esta informação, conseguimos perceber que, de facto, aqueles países que têm uma estratégia para a economia da longevidade têm depois uma estrutura de investimento privado para esta área. E quanto é que... Desculpa, Arsénio. Gostava de tocar aí só por isso, porque, enfim, segundo vários indicadores, a qualidade de vida nos últimos anos da nossa existência vai piorando. Afinal, vivemos mais, mas pior em Portugal, nesta altura? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Parte por uma questão de literacia, ou seja, nós não sabemos envelhecer, não sabemos como o fazer. Parte porque não temos acesso às soluções. Há bocado falávamos nesta questão da democratização e eu estava a falar sobre o Longevity Med Summit, e uma das coisas que a mim me chamou a atenção foi foram ali apresentados um conjunto de estudos de casos e de empresas que trabalham nesta área. A Suíça tem-se vindo a posicionar como o Longevity Valley, ou seja, a Suíça tem uma estratégia muito agressiva para esta questão da longevidade, não só com a criação de estruturas bancárias para isto, de fundos de investimento, mas também temos grupos que, aliás, um evento que acontece anualmente para investidores na área da longevidade acontece na Suíça, não é? E a crítica que foi engraçado ouvir, crítica no aspecto de comentário, ou seja, não uma coisa negativa, mas algumas das entidades que ali tinham sido apresentadas, o comentário do Corredores era, pois, nós ou nos unimos aqueles que têm uma procura, uma busca de democratização, ou então isto vai mesmo criar aqui uma clivagem entre as pessoas. E fruto disto, não é? Da minha incapacidade financeira de aceder. Pode agravar as desigualdades entre É que vai agravar. Porquê? Porque a outra grande aprendizagem que eu trouxe dali foi: não adianta que eu invista na minha longevidade ou melhor, adianta, mas o impacto é pequeno se for só eu a investir na minha longevidade. Em que sentido? Com tratamentos, com suplementos, enfim. Se eu viver numa casa que não seja promotora da minha longevidade, se eu viver num bairro que não seja promotor da minha longevidade, se eu viver numa cidade, se eu trabalhar numa empresa, ou seja, este conceito de um ambiente que me rodeia tem todo ele que ser promotor da minha longevidade. Portanto, a ciência vem começar a mostrar que é esta lógica de ambiente à minha volta, portanto, os sítios por onde eu me locomovo, os aviões por onde eu ando, os autocarros, enfim, tudo isto, portanto, a questão é muito complexa. Por outro lado, e isto quer dizer que mais cedo ou mais tarde, e esta é também uma das minhas grandes preocupações, é atuar para colocar Portugal no mundo. Porquê? Porque nós temos possibilidade de aumento de crescimento económico, não é? O que acontece nos outros países assim o prova. O segundo é: os países mais cedo ou mais tarde vão ser avaliados pela sua capacidade de promover a longevidade dos seus cidadãos. Isto quer dizer que, se Portugal não o fizer,
mais cedo ou mais tarde, quando nós quisermos ir, por exemplo, ir buscar dinheiro lá fora ou isso, as empresas de cotação vão olhar para nós e vão dizer, não, vocês não vão receber tanto ou vão pagar mais juros, enfim, não percebo muito esta área, desta linguagem financeira, mas para mim é óbvio, quando uma Bloomberg começa a pensar em criar um índice de longevidade, mais cedo ou mais tarde nós vamos estar a fazer rankings dos países em relação a isso. As empresas já são avaliadas por... Ainda não. Mas acha que vamos caminhar para... Não tenho dúvidas. Em relação ao investimento o projeto que estava a falar, só uma questão, quantas empresas em Portugal estão envolvidas e quanto é que conseguiram, em capital, conseguiram reunir? Ainda não chegamos a essa fase, ou seja, o que é que eu vos posso dizer? Nós estamos a preparar um evento para abril deste ano e vamos querer fazer um encontro de investidores, portanto é algo que em breve a Fundação AIP irá comunicar. E queremos fazer este encontro de investidores, em princípio é uma manhã, em que nós queremos colocar aqui à conversa pessoas que estão ligadas a investimentos já nesta área e pessoas que queiram perceber porque é que é interessante. A nossa ideia é, de facto, encontrarmos um conjunto de entidades que queiram criar este fundo de investimento. O nosso objetivo é criar este fundo de investimento para a longevidade ainda este ano. Não é? E tem uma meta em valor, quanto é que esperam reunir? Olha, está a fazer a pergunta certa à pessoa errada. Portanto, eu vou-lhe responder pela tangente, não é? Porquê que eu digo que é a pessoa errada? Porque eu não sou, nem estou dentro dessa área. Mas estive há pouco tempo a falar com uma pessoa que está à frente da empresa que irá fazer a construção deste fundo. E a explicação que ele me deu foi que deveria ser um fundo médio-grande. Para quê? Para nós termos aqui fundos de pensões, fundos imobiliários e family office. Tive a oportunidade também de falar com Christian Kumar, que é também um investidor, uma pessoa que eu conheci, lá está, neste pequeno almoço foi promovido pela Embaixada inglesa, na Embaixada do Reino Unido, cá em Lisboa, e o Christian tinha exatamente a mesma visão, não é? Que tinha que ser um fundo médio-grande, não é? Eu sei que do ponto de vista de condições, nós somos um bom país para que isso aconteça, daquilo que eu tenho vindo a aprender, portanto é uma nova área que eu estou a começar a entrar. Sei que é interessante, portanto podemos ser interessantes de facto para estas pessoas. E já começaram a contactar empresas, grupos empresariais? Já começámos a fazer isso. E qual é o feedback? Nós temos tido muito interesse, ou seja, as pessoas de facto estão interessadas e daí nós tínhamos pensado em organizar uma reunião e dissemos, não vamos organizar uma reunião, vamos mesmo formalizar, fazer um evento e vamos fazer um evento de meio-dia com este objetivo. A ideia é uma parte da manhã, uma componente de literacia e a segunda parte da manhã e almoço, nós de facto pormos a questão em cima da mesa e o objetivo é este, é encontrarmos entidades que queiram formar este fundo de investimento. Não é? Eu não vou estar ligado ao fundo de investimento, ou seja, não sou investidor, gostava, mas ainda não. Mas o meu objetivo é este, ou seja, é ir plantando aqui as sementes. Porquê? Porque há uma visão, não é, para Portugal, e esta visão passa por criação de um ecossistema para a longevidade, passa pela criação de um consórcio de entidades privadas que queiram, de facto, usar o potencial que Portugal tem para desenhar inovação, para trazer soluções para o terreno, não é? E nós precisamos de investimento privado, não é? Este é um mercado onde a procura continua a aumentar, naturalmente, em franco crescimento, diria eu, e, portanto, como tal, uma oportunidade de negócio, como estamos a ver e a ouvir pelas suas palavras. Quais são as áreas ou setores que mais poderão beneficiar em Portugal? Olha, há setores óbvios, não é? Que é toda a área financeira, que é primeiro. Porquê? Porque há coisas que já estão hoje em dia mais do que estudadas, né? Nós precisamos de facto ter aqui uma perspectiva de prevenção de saúde financeira, não é só prevenção de saúde física e emocional, é prevenção de saúde financeira e, mais uma vez, intergeracional. Portanto, nós precisamos que as pessoas desenhem estratégias ou tenham a capacidade de desenhar estratégias para serem
saudáveis do ponto de vista financeiro, principalmente nas últimas décadas de vida, que é onde teoricamente vão precisar de maior investimento, nomeadamente na área da saúde. Portanto, eu acho que o mundo financeiro já está a levar aqui uma volta com toda a questão da inteligência artificial e da tecnologia. A questão da demografia tem também aqui um impacto. Portanto, para mim, a primeira das grandes áreas é essa. Não perca o seu raciocínio, mas a banca já está a responder a estes consumidores? Alguma banca sim, cá em Portugal não tanto, não é? Há uma dupla visão, que é, enquanto eu olhar numa perspectiva de envelhecimento, eu vou ter uma visão que é uma visão que vai estar em desalinho com aquilo que é a mentalidade do consumidor. Portanto, nós consumidores, cidadãos, enfim, vamos estar muito mais focados na componente da longevidade, e por isso é que eu venho cada vez mais a falar na longevidade na economia e não tanto, embora aqui tenha estado a falar sobre economia da longevidade. São coisas diferentes, não é? Isso que está a dizer, que pode querer dizer que o mercado não se está a adaptar a estes consumidores mais velhos. Ontem conversava com a Sandra com um exemplo concreto, que ela procurava um telemóvel pela mãe dela e todos os telemóveis eram já razoavelmente complicados, como os que hoje usamos, o que para uma pessoa com uma determinada idade pode não ser fácil de usar. E, portanto, isto é um exemplo claro de haver uma necessidade para a qual não há resposta no mercado. Isso é uma constante? Não, ou seja, o que é que nós temos? Já temos, de facto, alguma banca que começa a olhar para isto, seja por iniciativa própria, seja por necessidade de outros, não é? Eu lembro há uns tempos atrás ter falado com uma fintech americana que tinha vindo para Portugal, e perguntei-lhes, mas porquê é que vocês saíram de Nova Iorque para vir para Lisboa? Eles disseram por duas razões. A razão principal, a solução deles é um tontine. Um tontine é algo que eu acho que já existiu, ou melhor, é algo que já existiu, deixou de existir porque aquilo, mais uma vez explicando de uma forma muito simples, imagino que nós temos aqui uma caixa onde cada um de nós três põe para cá dinheiro, como temos aqui uma regra para pôr dinheiro e temos uma regra para tirar dinheiro. Mas o interesse é o quê? É o último de nós a morrer, leva a maior parte do dinheiro. Portanto, aquele dinheiro que eu puser na nossa caixa não é dividido pelos meus descendentes, e assim a mesma coisa convosco, não é? Isto quer dizer que antigamente as pessoas literalmente matavam-se umas às outras para terem acesso à caixa toda, não é? Hoje em dia, há relativamente pouco tempo, a União Europeia aprovou os tontines como forma de complemento de pensão. Obviamente que não numa perspectiva individual, mas numa quantidade de pessoas, ou seja, eu tenho aqui um fundo de pensões e posso fazer um tontine com uma outra entidade. Portanto, esta entidade americana veio para Portugal, primeiro porque a União Europeia tinha recentemente aprovado a questão dos tontines, depois porque queriam entrar no mercado europeu por causa disso. E terceiro, tinham vindo para Portugal porque Portugal era um país muito bom para se viver, um país com boas infraestruturas tecnológicas e francamente mais seguro e mais barato que Nova Iorque. Portanto, eles não só trouxeram a empresa, como trouxeram a família. Ou seja, se nós tivéssemos uma estratégia para esta área da economia da longevidade, eu já não falo para a área da longevidade, não é? Nós estaríamos a atrair outras fintechs, por exemplo, como esta. Não é? A banca começa a olhar para isto. Nós tivemos a oportunidade há uns anos, já estávamos em pandemia, desenhámos uma proposta de valor para um banco, para nós foi muito clara esta questão de mas o que é isto de olharmos uma perspectiva de longevidade, o que é isto de olharmos uma perspectiva de envelhecimento? Produtos. Esta, para mim, eu não tenho dúvidas que é o caminho, que é a oportunidade. Não é? Todo o sistema de seguros, toda a lógica, todo o modelo de negócio está a ser e vai ser impactado por duas coisas, que é a evolução tecnológica e a evolução demográfica. Pois, porque os seguros é outra área bastante fechada para pessoas mais idosas. Já começa a não ser. Agora, imagine o seguinte, imagine-se que eu mudo a lógica do risco nos seguros. Por exemplo, hoje em dia a lógica do risco, de uma forma muito básica, é a minha idade. Não é? A partir de uma determinada idade,
o meu risco é tão alto que às tantas há determinados seguros que eu já não consigo fazer. E se a lógica do risco passasse a ser pela idade que eu tenho a viver? Esperança média de vida. Não, a esperança individual de vida. Nós trabalhamos com biomarcadores. O eu ser capaz de definir em que ano é que cada um, com que idade é que cada um de nós vai morrer, eu consigo ter aqui um sistema, uma lógica de risco que passa a ter a ver com a minha idade biológica e a minha esperança de vida. Até na compra da habitação, só para que quem nos ouve talvez consiga perceber melhor assim. Normalmente os bancos levam ali o empréstimo até aos 75 anos, mas se realmente eu tiver indicadores individuais que apontem que eu vou viver até aos 90... 90? Aos 100? Ou até aos 120? 100, não há nenhum motivo para que esse crédito não possa ser estendido. É isto que nos está a dizer? É isso. E com menor risco. Exato. Eu vi há uns tempos atrás, eu ando, como estão a perceber, eu ando aqui a começar a entrar nesta lógica mais financeira. E vi um caso do Lloyds Bank, que fez uma eu acho que é uma swap, que se chama, para isto, não é? Para uma swap para a longevidade. Não é? E o que é esta história da swap? A swap é, eu tenho um fundo de pensões, e o fundo de pensões diz-me, bom, nós estamos confortáveis, não é? Nós temos um conjunto de pessoas e temos um montante financeiro. E eu consigo ter lucro, não é? Porque sei que as pessoas vão morrer antes de gastar este montante financeiro que eu aqui tenho. Ops, as pessoas estão a viver mais tempo. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que eu corro o risco de não ter aqui nesta minha bolsa quantidade de dinheiro para continuar a pagar a reforma destas pessoas. Não é? E a SOP é uma forma de ajudar os fundos de pensões a gerirem este imprevisto. Ainda é imprevisto porquê? Porque nós não temos, de facto, democratizado formas de medir a quantidade de tempo que nós vamos viver. Já existem tabelas de evolução demográfica em que nos mostram não a evolução do tempo vivido, mas a evolução do tempo a viver. Portanto, por gerações, quanto tempo é que as gerações vão viver num determinado país. Este é o racional que, em princípio, vai começar a ser utilizado. E esse racional aponta para que idades? 120, como dizia há pouco? Eu acho que sim. Não é? Há quem diga que e há quem esteja a investir para que nós cheguemos aos 180. Daquilo que eu sei... 180? 180. Há quem queira que nós não morramos, não é? Enfim, acho que é um bocadinho Torre de Babel. Certo. Mas 120, 130 são aquelas previsões, não é? E nesse caso, na sua opinião, e eventualmente pelos estudos a que tem acesso e pela informação que tem acesso, até que idade é que vamos trabalhar? Olha, a questão é, o que é para si trabalho? Não é? Isto é tão disruptivo, não é? É tão disruptivo muda tudo, claro. Exatamente, que é, o que é para mim trabalho? Quando o trabalho é impactado pela tecnologia, pela evolução da inteligência artificial, pela facilidade com que eu tenho de andar de um sítio para o outro, não é? Com esta tendência que nós temos para ter... trabalhamos para diferentes entidades e criamos o nosso próprio negócio, não é? Esta perspectiva que eu tenho de contribuição para a sociedade e para a economia. Eu há pouco tempo conheci um senhor, este próprio Christian que eu referi, ele diz, eu já me reformei 2 vezes. Não é? Ou seja, reformou-se a primeira vez do trabalho que tinha, não é? Reformou-se e depois eu disse, mas não tinha pachorra para estar reformado, então voltei ao mercado de trabalho a fazer outra função, não é? E às tantas tive que me reformei-me novamente, montei o meu próprio negócio, que é para eu faço a gestão da minha reforma, não é? Isto para dizer o quê? Para dizer que obviamente que nós temos aqui mais uma vez uma questão de justiça social. Eu se calhar tenho capacidade de estar a trabalhar até o dia que eu morrer. Ou seja, a questão da reforma, honestamente, é uma questão que eu não equaciono. Eu equaciono, sim, a questão da sustentabilidade financeira do tipo de vida que eu quero ter. Há países que já falam em segunda vida ativa.
Mas essa segunda vida ativa deve ser remunerada e como? Eu acho que a segunda vida ativa deve ser remunerada, claramente. Nós precisamos de continuar a ter dinheiro disponível. Porque vamos querer, não é? Ou de facto nós temos aqui uma mudança radical de modelo económico no mundo. Não é? Eu quero continuar a consumir, portanto não há razão nenhuma para que eu não tenha... Isto leva-me a querer ter necessidade de ter dinheiro disponível, não é? Depois, não há mal nenhum em eu continuar a pagar determinado tipo de impostos. Há coisas que terão que ser o Estado a prover. Portanto, o Estado... Nós vivemos a nível mundial com ritmos diferentes, nós temos as populações a diminuírem, não temos, em alguns sítios já não temos a renovação geracional, noutros sítios ainda temos, mas começamos a ver isto a baixar, estou a pensar nomeadamente em África, mas de facto o mundo está, a envelhecer, quer dizer, as sociedades estão a ter mais gente com mais de 60 anos, o que não é mau, isto quer dizer que melhora as nossas condições de vida, o problema é nós não temos jovens a nascer. E se a tendência continuar, vamos efetivamente ter um mundo de adultos, não é? Portanto, isto tem implicações muito grandes do ponto de vista de sustentabilidade energética, isto tem implicações muito grandes em todo o modelo de Estado social. Portanto, nós precisamos, que as pessoas continuem a ser remuneradas. Eu dou-vos Mas eventualmente que elas também comecem a fazer um planeamento financeiro da sua Tem de ser. velhice com maior antecedência. Tem de ser. Eu digo com maior antecedência de uma forma benévola, porque há muita gente que nem sequer o faz, não é? Não depender tanto do Estado ou da Exatamente. reforma. Mais uma vez passa pela questão da literacia, não é? Portanto, aqui há áreas que são muito importantes. Eu tenho que saber o que é isto de vou viver mais tempo. E depois tenho que perceber o que é isto de como é que eu faço a minha gestão financeira. A Fundação António Cupertino Miranda tem vindo a fazer um trabalho muito interessante na área da literacia financeira. A mim, honestamente, preocupa-me a digitalização do dinheiro, principalmente com os mais novos. Porquê? Porque eu vejo os mais novos a serem, infelizmente, mais imaturos comparados com as gerações mais velhas, e o dinheiro digital é pouco... É volátil, ou seja, eu não o vejo, conforme eu não o vejo desaparecer. Como nunca tenho um contacto direto com ele, não posso sentir falta de uma Portanto, coisa que nunca mais tive. facilmente eu perco o controle às minhas contas, não é? E isto mais cedo ou mais tarde vai ter implicações na vida deles quando eles forem mais velhos. Portanto, ou bem que de facto, de um ponto de vista transversal, nós temos aqui medidas e trabalhamos a sério na literacia para a longevidade, nas suas diferentes áreas depois, não é? Ou então, isto sim é um problema sério. Portanto, eu acho que as pessoas, vão querer trabalhar até mais tarde, todas, 100% não, claro que não, não é? Até porque nem todas vão poder, não é? Exatamente. Vamos ser realistas. Exatamente, não é? Mas, por exemplo, esta noção de trabalho voluntário não pago, a mim não me faz sentido. Não me faz sentido, porque mesmo que seja um trabalho voluntário, eu tenho sempre despesas. A menos que eu que sou a pessoa que faz o trabalho voluntário, diga, eu tenho condições para isso. Mas, por sistema, não me faz sentido, não é? Conheço alguns projetos de impacto social com pessoas mais velhas. É preciso voltar a trazê-las para dentro da sociedade. Trazê-las para dentro da sociedade implica dar-lhes condições de voltarem a receber um salário. Posso trabalhar 3 horas por semana? Ótimo. Então recebe um salário equivalente a estas 3 horas por semana que trabalha. Eu gostava de recuperar uma pergunta que ficou pendente. Estávamos a falar das áreas que mais beneficiam ou que podem crescer com a economia do envelhecimento. Nós falei na banca no setor financeiro. O setor imobiliário, muito, não é? Porquê? Porque aquilo que eu disse há bocado, ou seja, nós vamos precisar pensar, e não estamos a falar nos bairros de 15 minutos, que tenho alguma, não sou propriamente fã, acho que corremos o risco de criar aqui guetos, não é? Portanto, eu prefiro ter, no caso de Lisboa, por exemplo, eu prefiro ter um sistema de transportes que seja acessível, não é? Não é, por exemplo, eu ando de transportes públicos em Lisboa, não é?
Hoje em dia não tenho, e morando onde eu moro, não tenho necessidade de carro. É rara a estação de metro onde eu tenho elevador e escadas rolantes a funcionar. Isto é inaceitável numa cidade como Lisboa. É inaceitável. Portanto, Até porque o algumas metro... estações de metro significam centenas de degraus, não é? Se não estiverem as escadas rolantes a funcionar. Estou a lembrar-me da Baixa Chiado, por exemplo, onde há Exato. uma extensão Portanto, eu de acho que, de escadaria. facto, as empresas que gerem os transportes públicos têm que começar a ser responsabilizadas por isto. Portanto, eu, enquanto cidadã, parte do dinheiro que eu pago no meu passe vai para isto, não é? Portanto, tudo o que tem a ver com imobiliário, urbanismo, tudo o que tem a ver com grande consumo. Não vai estar longe o dia em que nós vamos entrar no supermercado e vamos ter, ou seja, provavelmente há de vir para aí um nome mais, um outro nome, mas não me espanta que um dia tivesse uma secção que se chamasse longevidade lá dentro. Não é? E o que é que eu iria encontrar? Bom, eu iria encontrar um conjunto de suplementos alimentares. Por exemplo, eu sigo uma biohacker. A Zora é uma biohacker de quem eu sou amiga e sigo-a há muito tempo, não é? E a Zora ontem pôs uma coisa no Instagram sobre um suplemento que ela descobriu, que, entre outras coisas, permite nós continuarmos, ou seja, reforça toda a parte do nosso corpo que tem a ver com os cabelos e as unhas e tudo mais. E ela dizia, e uma das coisas que aquela substância faz é recupera os nossos cabelos brancos. Portanto, nós deixamos de ter cabelos brancos, portanto, de facto, rejuvenescemos. Isso é muito interessante. Estamos a falar este tipo de novas soluções, não é? Sei lá, há uma empresa inglesa como a GlycanAge. A GlycanAge tem um teste ao sangue, portanto é uma caixinha que eu poderia comprá-la neste supermercado, não é? Levo a caixinha para casa, combino com eles, faço o teste, eles vêm-me a casa buscar o teste, aquilo vai para um laboratório no Reino Unido, daí a uns dias eu estou a receber um relatório em casa. Portanto, este tipo de produtos... E esse relatório tem que tipo de informação? Olha, eu ainda não fiz o teste, tenho lá a caixinha em casa. Ainda não fiz o teste, mas, por exemplo, é uma das... Aquilo entre outras coisas, dá-me a minha idade biológica, com um nível de cuidado muito grande e mede uma imensidão de fatores de saúde. Portanto, que uma das coisas que eles fazem no pacote é uma consulta com o médico deles. Para quê? Para nos ajudar a perceber o que é aquele relatório e começar a ajudar-nos aqui a perceber como é que nós depois gerimos os resultados que daí saem e como é que nós entramos numa lógica. Pode antecipar eventuais problemas de saúde? Claramente. Caro? Não é? Pois... Não me quero, enfim, intrometer Não. A questão é assim... Mas suponho que um teste desses não é... O kit custa, tanto quanto eu me lembro, o kit custa 600 euros, não é? E, portanto, é isto que estamos a falar e voltamos ao tema de há bocado, não é? Que é a democratização. Como é que nós fazemos para que estas coisas sem cheguem promover a desigualdade, não é? Exatamente. Democratizar sem... Porquê? Porque quanto mais pessoas, por exemplo, usarem o teste da GlycanAge, mais dinheiro eles vão ter para continuar a promover a investigação. É que estas novas soluções, ao estarem no mercado... Essa é uma parte fundamental da prevenção, do que nos falava há pouco, completamente, não é? E, portanto, se o caminho não for esse... Por exemplo, outra área da indústria é esta área da saúde preventiva, não é? Com novas profissões a surgirem, como, por exemplo, os biohackers, não é? São pessoas que fazem o quê? Para lhe fazer. São um otimizador da saúde. Portanto, eu vou querer trabalhar com um biohacker, se calhar em conjunto com um médico de família que tem uma formação diferente daquela que existe, e por exemplo, essa é uma das razões porque eu estou a trabalhar com a nova Medical School. A Conceição Calhau, que é a médica com quem eu estou a trabalhar, daquilo que tem sido a minha experiência de enquanto doente a trabalhar com ela, não tem nada a ver com as consultas tradicionais de nutrição que eu já tive. Ou seja, não me pesei, não nada. Não é? Tivemos ali uma conversa muito grande sobre estilos de vida, sobre questões ligadas à autoestima, enfim, questões mais emocionais, não é? Alguma explicação do lado dela, de ok,
o teu organismo é o tipo X, é o tipo Z e não sei o quê. Vamos passar aqui 2 meses, eu vou-te dar um programa alimentar, mas vai aqui 2 meses para nós conseguirmos perceber como é que o teu organismo funciona, não é? Depois, enfim, eu acho que rara é a indústria onde isto não é impactado. E que outras profissões é que podem surgir ligadas à economia do envelhecimento? Olha, eu acho que há muita coisa que ainda está para se estudar. Isso era um estudo que eu adorava fazer. Não é? O biohacker é o mais evidente, porque eles já existem. Não é? Não estão ainda formalizados, mas já existem. Há vários congressos de biohackers nesta área. Eu acho que vamos ter aqui uma outra vertente, que é profissões que já existem, mas que vão mudar radicalmente de forma como são percebidas, de valorização. Estou a falar claramente nos cuidadores formais, não é? Por exemplo, quando nós olhamos para as novas tecnologias e nós olhamos, por exemplo, para a robótica, e como é que a robótica é trazida, por exemplo, no Japão, para dentro de casa, eu não quero propriamente um robô se eu não tiver nenhuma doença mental, não é? Não vou querer um robô para me fazer companhia. Prefiro ter uma outra pessoa para me fazer companhia. Contudo, eu se calhar não vou achar mal que aquela pessoa que está em casa, que é um profissional que eu valorizo e que pago bem, e mais uma vez voltamos ao tema da minha capacidade para financiar isto, não é? Portanto, vamos ter que ter aqui a economia social muito ligada a esta área da longevidade e, mais uma vez, a importância do investimento privado. Mas eu, se calhar, vou preferir que venha um robô que me levante da cama, que me ponha na cadeira de rodas, não é? Que é muito mais seguro e muito mais confortável para mim do que ser aquele profissional, ainda inclusivamente. Porquê? Porque às tantas, mesmo sendo uma pessoa nova, com tantos esforços que faz, o que vai acontecer é que vai ter que começar a ter problemas musculoesqueléticos fruto do exercício da sua profissão. Eu não quero cuidador profissional para me levantar da cama para me pôr na cadeira de rodas. Não é? Isso é uma coisa que um robô pode fazer. Não é? Claro. Portanto, é preciso valorizar estas profissões. Eu não queria ser desmancha-prazeres, mas já que entrou também um bocadinho por aí, o ideal, obviamente, chegadas à maternidade, seria que os filhos tomassem conta dos pais, numa velha tradição, enfim, que em Portugal existiu durante muitos anos, mas é evidente que nem sempre isso é possível por várias circunstâncias, e restam os equipamentos sociais, que obviamente têm também aí um problema grave, porque não chegam para a procura, nem de perto nem de longe. Este é um dos principais desafios hoje, chegados a essa fase. Sem dúvida. Quando eu digo que a área do imobiliário é uma das indústrias que mais tem vindo a crescer nesta componente, passam-me por mês vários projetos pela mão. Não me lembro de um que me tenha passado pela mão que tenha um cariz de impacto social. Não me lembro de um que não fosse para ricos, milionários, estrangeiros, americanos, suíços, enfim. Quero dizer é que na prática os lares seguem a tendência do mercado da habitação, por exemplo, que é só se está a apostar num... Eu não lhe chamava lares só por uma razão. Eu acho que nós vamos ter aqui uma diversidade de conceitos, não é? Eu isso também gostava que nos falasse sobre isso. Aliás, nós vamos ter aqui uma diversidade de conceitos, não é? Desde conceitos tipo apart-hotel, que era, por exemplo, um sítio onde eu gostava de morar. Fantástico. Eu adoro cozinhar. Portanto, queria ter, não preciso ter uma grande cozinha, mas queria ter uma cozinha. Mas nos dias que eu não quisesse, eu descia as escadas ou descia o elevador e ia ao restaurante ou o que for, não é? Precisar de um médico, não ter que ligar, basta carregar no 1 e dizer, olha, estou um bocado constipada, podem-me, sei lá, vir cá acima, medir a temperatura ou qualquer coisa, não é? Nesta lógica de comodidade. Portanto, eu acho que nós vamos ter aqui diferentes conceitos, inclusivamente para diferentes graus de autonomia. Um conceito habitacional para uma pessoa dependente é diferente de um conceito habitacional para uma pessoa independente, não é? Para diferentes bolsas, pessoas, por exemplo, como um investidor que queira vir viver para Portugal, se calhar vai querer
por exemplo, estar num sítio onde sim, possa relaxar e possa trabalhar a sua saúde, mas possa estar integrado numa sociedade, sei lá, com um hub de inovação ou uma coisa do género. Porquê? Porque é uma pessoa, sempre foi uma pessoa de negócios, não é? Uma pessoa mais velha, com menos condições, por exemplo, eu começo a perceber que começa a existir no mercado pessoas mais velhas a alugarem quartos, não é? E a viverem o quarto. Eu digo, isto a mim faz-me alguma confusão. Porquê? Porque aquela pessoa vai passar o seu dia fechada num quarto de uma casa que não é a sua. Não é? Isto será porquê? Se calhar é por falta de oferta de estruturas habitacionais para pessoas independentes, mas com pouco poder. Mas vê essa falha a ser corrigida, ou seja, a falta. Eu não estou muito vou-lhe por chamar dentro, agora mas não equipamentos vejo. sociais, Sim, porque não gostou que chamasse Sim. lares, embora, enfim, usei a expressão também para que as pessoas Claro, nos ouvem percebam melhor percebam o que estamos a discutir. falar. Exato, não é? Mas sente que essa necessidade já está a provocar alterações no mercado? Eu sei que o Ministério da Segurança Social tem vindo a olhar para isto. Também sei que algumas infraestruturas que existem em Portugal foram penalizadas pela própria Segurança Social, porque há aqui uma, digamos assim, isto é fácil falar de fora, quem não está metido dentro do sistema, mas quem está na posição como eu estou, o que me chega é, se por um lado tem havido aqui alguma tentativa de pensar noutras formas, de facto, alguma rigidez no licenciamento de novas soluções e alguma rigidez, inclusivamente, na forma como este licenciamento é feito. Mais uma vez, volta à questão do público ao privado. Porque é que nós não podemos ter aqui estruturas de saúde, seja lá, seja o que for, nas velhas e boas PPPs. A questão é como é que as coisas são reguladas, não é? Ainda voltando atrás, tem dados sobre os idosos que estão a alugar quartos? Não. Ou seja, é uma coisa que eu começo a perceber porque começo a ver, começo a ouvir e começo a perceber, e principalmente ali naquela zona de Arroios. Porquê? Porque é uma zona que com a pandemia, ou pelo facto de ser a zona, ou seja, há uns tempos atrás vi que é das zonas mais baratas para se alugar casa em Lisboa. É o bairro mais multicultural. Nós temos 98 etnias a viver em Arroios. Não é? E por melhor que seja a junta de freguesia, não é possível dar conta e depois com mais todas as coisas ilegais. Ou seja, eu não consigo ter um número de pessoas na rua para controlar isto. Há sítios em que eu vejo perfeitamente que são lojas tapadas de preto, ou seja, os vidros cobertos, há pessoas a viverem lá dentro. Aquilo não são lojas, aquilo são espaços habitacionais sem qualquer condição. E começo a perceber, de facto, que há pessoas imigrantes que estão a alugar quartos em casas de outros, não é? Porque, se calhar, poderiam ir para uma estrutura residencial onde eles teriam a mesma condição de pagar, não é? Mas que fosse uma coisa mais humana do que estar enfiado num quarto de uma pessoa estranha, não é? Mas a questão dos idosos em quartos alugados pode ser um fenómeno que se alarga a outras zonas que não são Arroios. Cheira-me. Ou seja, isto é mero, como se costuma dizer, feeling, não é? Estamos mesmo a terminar, mas diga uma coisa. Acontece, aliás, na área da saúde e também julgo que neste. A questão digamos, do apoio domiciliário que permitisse às pessoas, também não há uma tradição em Portugal dessa prática? Não há, começa, de facto, a haver novas soluções para isto. E este é o caminho. Eu lembro de há uns anos atrás estar numa reunião em Bruxelas em que se dizia, os europeus não são americanos, os europeus não saem das suas casas para irem viver noutros conceitos. E depois é muito mais confortável, é muito mais humano eu criar condições para que as pessoas continuem a viver as suas casas, não é? E por isso voltamos aqui, a indústria toda da tecnologia e das novas tecnologias. A pergunta é, então como é que pode ser uma casa para a longevidade? Como é que eu construo hoje um prédio, construo hoje uma habitação e como é que eu vou construí-la de forma a que as pessoas continuem a viver ali?
A Irlanda, há uns anos atrás, já tinha laboratórios nesta área, que começou a perceber, ok, eu quero construir uma casa, mas ou uma casa modular, mas se eu construir um prédio, quais são as paredes amovíveis que eu posso pôr lá dentro? Como é que eu posso construir aquela casa, aquele apartamento, de uma forma em que, hoje em dia, eu tenho um T3, mas depois, ou um T5, e depois passo a ter um T2, por exemplo. Portanto, há paredes aqui, não é? Tipo desenho animado, paredes que são amovíveis, mas isto implica uma outra forma de pensar a estrutura dentro das casas. E, claramente, os serviços irão cada vez mais para dentro da casa das pessoas, não é? Isto também é uma área que cresce. Precisamos de duas coisas. Precisamos de, mais uma vez, financiamento e espaço para fazer isto crescer e, por outro lado, literacia. Para quê? Para que eu perceba que a senhora que é a mulher há dias não está formada para vir tratar de mim. Estava pano para mangas. Isso ainda seria uma outra entrevista. Exato. Estamos quase mesmo no final deste Dúvidas Públicas. Nunca terminamos sempre de pedir aos nossos convidados que escolham um tema musical, uma música. Não tem de ser a música da sua vida, mas sim um tema que a tenha marcado de alguma forma. Quer partilhar e explicar um bocadinho a sua escolha? Sim. Eu acho que nós somos chamados a dar testemunho. Nós somos chamados a evangelizar, nós somos chamados a ser sal. Não é? Faço parte da comunidade Emanuel e a comunidade Emanuel tem uma tradição de música muito grande, é um dos carismas da comunidade. E foi muito interessante viver as Jornadas Mundiais da Juventude. Eu estive no Parque Tejo, eu nunca acampei na minha vida e acampei pela primeira vez. E ter estado ali foi uma experiência fenomenal. Ou seja, nós fomos para lá de manhã, de dia, com aquele sol, aquela coisa horrorosa, mas vermos de repente, e principalmente quando o Santíssimo foi exposto, eu tive a sorte de estar mesmo ao pé do palco e foi impressionante porque eu ouvia tipo os jornalistas a respirarem nas cabines e nós ouvíamos, é quase se eu conseguisse ouvir os olhos dos polícias a mexer, eu conseguia ouvir, e a sensação que eu tinha de ter imensa gente atrás de mim e estávamos todos em silêncio. Eu acordar naquela manhã com aquele nascer do sol brutal e com o padre Guilherme, não é? Eu sou péssima para nomes, a pôr aquela música, e o testemunho que nós católicos demos foi algo de fantástico. Não é? Tanto eu tinha proposto uma música e depois voltei atrás e propus esta, porque acho de facto que o hino da JMJ marcou uma sociedade, marcou um momento, e quem o viveu de facto é algo que não se esquece. E na minha vida é de facto um dos momentos mais marcantes. Foi uma das melhores operações que nós, enquanto emissora católica, tivemos ao longo destes vários anos. Foi uma das... Fica então registada a escolha de Ana João Sepúlveda, especialista em economia da longevidade e envelhecimento sustentado, a convidada deste Dúvidas Públicas. O programa de hoje contou com o cuidado técnico de Rui Glória, sonoplastia de João Campelo, imagem de Marta Michão. Estaremos de regresso na próxima semana. Até para a semana.